Jamais te permitas perder a irrestrita confiança em si mesmo, debatendo-se em conflitos perturbadores. Onde te encontres, da forma que te estejas, o que faças e o que necessites é essencial. Aproveita o teu discernimento para o encontro da bússola para uma viagem ao futuro, que apontará o norte magnético que o levará ao lugar da pureza no seu coração. Nós somos o canal 48.HF, a TV Sol de Indaiatuba, um canal aberto, digital e gratuito, e somos a única emissora autorizada a funcionar na cidade pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. E nos apresentamos também nas mídias sociais. A nossa programação pode ser acessada a qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, digitando no seu celular, no seu tablet, no seu computador, o endereço TV Sol 48 e verá o que nós apresentamos aqui de informações, de notícias, do nosso esporte, de entrevistas, enfim, de coisas boas que Indaiatuba oferece. E parte da nossa programação também se insere no canal 8 da Operadora Claro, Operadora Cabo da cidade, que é um canal evidentemente pago, que é o canal comunitário, o canal 8. E nesta oportunidade nós trazemos um profissional da área do direito, um operador do direito, que vai contar um pouco da sua história, da sua chegada em Indaiatuba e do que ele faz, não só no seu dia a dia, mas também na sua entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Arthur Saraiva. Doutor Arthur, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado. Felicidade de estar aqui. Uma honra para mim ser entrevistado pelo senhor. Vamos conversar. Vamos bater um papo. É isso aí. O Arthur veio devidamente escoltado pela chefe de cozinha, a Ana, que é a chefe de cozinha em casa e de profissão também, é isso? E faz minha segurança, né? Quando eu vou para o lugar. Faz a parte da segurança pessoal. Exatamente. Você já conhece bem a cidade, porque ela conhece a cidade melhor que você, né? Ah, muito mais. Muito mais, né? Com certeza, né? Quem sabe a Ana vem aqui no Papo Sol contar a história do que ela anda fazendo de bacana aí para Indaiatuba. Isso aí. Mas, Arthur, você é do estado lá do Rio de Janeiro, é isso? Isso. Eu sou natural de uma cidade chamada Niterói. Niterói. Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Que foi uma capital de um estado, do antigo estado do Rio de Janeiro. Isso, estado da Guanabara. O estado do Rio de Janeiro. Agora, já era Rio de Janeiro. O Niterói era a capital do Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. E o Rio de Janeiro era a capital do próprio Rio de Janeiro. Depois que a capital federal se mudou para Brasília, né? Isso. E com o tempo houve a unificação e o estado da Guanabara foi extinto e virou o estado do Rio de Janeiro, cuja capital é o Rio de Janeiro, né? Isso. São histórias que você não vivenciou. Não vivenciei. Mas que legal. E você, então, é da nossa antiga capital, da própria Niterói. Isso, eu sou de Niterói. E fez seus primeiros estudos em Niterói mesmo? Eu fiz a minha formação acadêmica inteira em Niterói. Desde das primeiras letras, desde curso as primeiras médio, letras tudo em Niterói? Até a faculdade. Até a faculdade? Porque a Faculdade Federal Fluminense, que é uma das federais do Rio de Janeiro, a sede dela, a matriz, o prédio matriz, ele fica em Niterói. Fica em Niterói. E a Faculdade de Direito, que ocupa um prédio histórico, ele também fica em Niterói. Então, estudei minha vida inteira em Niterói. É uma escola de direito muito antiga também, hein? Sim, já somos centenários já. Centenária. Uma escola bem antiga, bem influente assim, no ramo jurídico nacional. E o que leva um jovem como você, que estava saindo da escola, estava no segundo grau, estava indo para a adolescência, a achar que você tem alguém já que era advogado na família? À época, não tinha ninguém na minha família próximo que era advogado. A minha mãe, ela estava terminando a segunda faculdade dela, que foi Direito. Ela estava terminando o curso de Direito, mas como ela ocupava cargo de gerência numa instituição financeira, a minha mãe era funcionária da Caixa Econômica, era gerente da Caixa Federal. Isso. Ela não pôde tirar o AB depois que ela formou,
porque existia um Sim. impedimento legal. Perfeito. Então ela teve que sair da gerência, então ela acabou que ela só tirou a carteira dela do OAB após se aposentar. Após se aposentar. É. Quer dizer, ela não pôde ser uma operadora do direito porque o Estatuto da Caixa a impedia de fazê-lo. Isso, mas quando minha mãe aposentou relativamente cedo... Então, a mamãe é muito ativa, hein? Ah, é. Fez 2 faculdades, né? Fez 2 faculdades, ela fez Ciências Políticas, salvo engano, primeira faculdade na UFRJ e posteriormente, né, depois de uma armadura, digamos assim, foi fazer Direito. A minha irmã também, minha irmã mais velha, ela acabou cursando Direito. Cursando Direito. Fez na mesma faculdade que eu, então quando eu estava prestando vestibular, a minha irmã já estava no primeiro ano de Direito na faculdade. O que se me fala do direito brasileiro? Olha, o que temos para falar? É uma pergunta muito genérica, evidentemente, uma pergunta porque ampla. tem tantos aspectos interessantes. Mas vamos começar da nossa Constituição. Como é que você vê a nossa Carta Magna? Você acha que ela foi bem formatada? Porque às vezes fala assim, a nossa Carta Magna é muito extensa, mas ela é abrangente mesmo, porque ela aborda todos os aspectos do funcionamento do Estado brasileiro, não? A nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, ela de 5 de outubro de 88. 5 de outubro. Ela é, para além de extensa, ela é analítica. E isso é compreensível quando nós paramos para analisar o cenário histórico em que ela foi desenvolvida. Então, a gente estava saindo... É uma Constituição recente, vamos dizer, recente. Né? É uma Constituição jovem. Nossa democracia brasileira é jovem, né? A gente saiu de um período de regime militar, então, quando a Constituinte foi formada, existiam muitas dúvidas sobre a permanência da democracia sem influência militar. Isso influenciou na elaboração do texto constitucional, tiveram muitos lobbies profissionais. Então, a gente tem muitos direitos trabalhistas e de servidores públicos que foram alavancados a um patamar constitucional. Realmente, a nossa Constituinte ela foi extremamente analítica por medo da permanência do Estado Democrático de Direito. A gente não sabia até quando se manteria o regime democrático. Será que esse negócio vai dar certo? Será que esse negócio vai dar certo? Vamos garantir aqui o máximo possível. Essa árvore tenra que plantamos vai virar uma árvore frondosa? Isso. E parece que com algumas reformas, alguns acertos aqui ou ali, ela está se mantendo, né? Muitos, né? Para a gente que estuda direito, principalmente direito constitucional, é até difícil acompanhar, né? Que a nossa Constituição ela tem um caráter rígido, então o quórum para você alterar um texto constitucional, ele é qualificado, ele é maior do que o quórum para alterar uma lei comum. Hoje ele é 3/5, né? Hoje ele é 3/5. Ele já foi 2/3, ele foi pior ainda, né? Mas na prática a gente vê que... Mais fechado ainda. Né? Na prática a gente vê que 3/5 né, é relativamente fácil de fazer uma alteração constitucional ainda, por questões políticas, partidárias. Você é a favor dos 3/5 ou dos 2/3? Que é uma dificuldade maior para alterar? Olha, eu sou a favor dos 3/5. Dos 3/5. Mas o quórum mais elevado, ele tem que ser instituído conjuntamente com um texto mais conciso. Então, eu sou um defensor de extirparmos várias coisas que estão dentro da Constituição que eu acho, na minha opinião, que não deveriam ter patamar constitucional. Que seriam de um regramento infraconstitucional. Isso. Muita questão tributária não faz tanto sentido estar na própria Constituição. Regime de servidor público também. Que você colocando essas matérias no texto constitucional, você acaba engessando o dia a dia da administração para fazer a gestão diária, né? Perfeito. Uma coisa que se questionou muito nos últimos tempos foi essa questão da composição dos tribunais superiores. E toda vez que se fala em preencher cargos de ministros dos tribunais superiores, há os questionamentos.
olha, é melhor que os ministros do STF tenham mandato. Olha, os ministros do STF tiveram uma extensão da sua atuação em cima da famosa PEC da Bengala. Uhum. Não é? Qual a análise que você faz dessa... O mundo inteiro, a composição é mais ou menos semelhante, né? Qual a análise que você faz da realidade brasileira em cima disso? A nossa questão maior, ao meu ver, o modelo em si de indicação para ocupar cargos em tribunais superiores, ela decorre da indicação do Executivo, no caso, os tribunais superiores da Presidência da República, com a sabatina no Senado. No Senado Federal. Tal qual é o modelo americano, dos Perfeito. Estados Unidos também. O modelo americano é assim mesmo. Então, o nosso modelo em si, como todo modelo, ele tem prós e contras, ele não é um modelo ruim. Agora, a prática que a gente visualiza indica a maior deficiência do modelo. Aonde? Na sabatina. Você pega a sabatina de um indicado à Suprema Corte Americana, a sabatina dura 1 mês, 2 meses. Aqui nós fazemos em 8 horas. 8 horas, num dia só. Num dia só. Isso acaba por dar muita influência ao aspecto político da indicação, menos técnico. Nos Estados Unidos, você coloca uma pauta diária, então, durante essa semana... É uma coisa bem técnica mesmo. Bem técnica. Durante essa semana, nós vamos discutir direito civil. O sabatinado fica 1 semana respondendo questões de direito civil. Na próxima semana, vamos sabatinar sobre direito penal. Mais 1 semana de direito penal. Então, a gente tem um caráter mais técnico que deveria ser adotado na nossa realidade brasileira. Até isso desfocaria muito da influência política. Perfeito. Não sei se você concorda. Porque sempre o presidente da República tem a prerrogativa de fazer a indicação. No caso brasileiro, ele, na verdade, consulta, entre aspas, os líderes das bancadas para saber se... Porque a conversa é sempre a seguinte: como é que todo indicado do presidente da República passa na sabatina? Exato. Não é? Exatamente. E passa exatamente porque o presidente da República normalmente ausculta as lideranças partidárias. Ele não precisa conversar com os 81 senadores, ele conversa com meia dúzia de líderes. O histórico de indicação é de composição partidária. Então, os líderes de bancada, os presidentes, inclusive o presidente do STF, ele tem um peso forte na indicação, aos ouvidos do presidente do Senado, o presidente da Câmara. É realmente um consenso. O próprio decano do STF. O decano do STF que ocupa um papel institucional importante. Nisso, né? Parece que essa tradição está começando a mudar um pouco, né, com as últimas indicações. Doutor, em cima disso, e a eleição direta para o presidente da OAB? Isso aí, rapaz, não tem Pula. como. Pula, que é indefensável. É indefensável. E acredito que seja um pleito da maioria dos advogados. Legítimo, né? A eleição direta. Eu sou a favor da eleição direta. Eu acho que na própria Constituição, obviamente a OAB é uma instituição privada, mas se a gente olhar para o modelo ela constitucional... Ela é uma autarquia privada, mas que tem uma função desenvolve pública. Um papel público, por óbvio. Né? Mas não assim como os conselhos de outras entidades. Os conselhos profissionais de outras carreiras, como engenheiros, médicos, mas etc. Pegando o parâmetro constitucional, né, a Constituição diz que o voto ele é direto. Então, eleições indiretas são a exceção. São essas. Deveriam ser, pelo menos, a exceção. Deveriam ser a exceção. Inclusive, é engraçado, porque a OAB, como entidade democrática nacional, representante de todos os advogados, na época das diretas já, por exemplo, né, brigou muito pela eleição direta e, no seu âmbito institucional próprio, adota a eleição indireta. A eleição não é bem assim. É complicado. Doutor Arthur, nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais e voltamos na sequência para falar da sua atuação e como é que você veio parar em Indaiatuba, que nós não falamos ainda, né? Falamos do Niterói, falamos de Constituição, falamos um pouco de tudo. Até já com
o operador do direito, Arthur Saraiva. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Plotelicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plotelicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Arthur Saraiva, mas você, Niterói, bem instalado, mamãe com uma carreira maravilhosa, todo mundo formado, bem formado da família. Como é que você veio se aportar aqui em Indaiatuba? Você veio descobrir em Indaiatuba? Troca do quê? Eu vim para Indaiatuba através da aprovação de um concurso público que eu fiz para ser procurador legislativo da Câmara Municipal nossa aqui. Muito me orgulha, né? Atualmente eu ocupo a chefia do departamento jurídico lá. O pessoal me acolheu extremamente bem. A cidade me surpreendeu muito. Eu confesso, eu não conhecia Indaiatuba, nem de nome. Nem de nome, né? Que era concurseiro, fazia prova para onde abria, né? Aí peguei o edital, falei, nossa, aqui é perto de Campinas, né? Perto do aeroporto de Viracopos? Perto do aeroporto. É um show. Estou ali meio termo, vou fazer. Fiz, acabei passando e me encantei pela cidade. Conheci uma mulher maravilhosa, né? Que a sua chefe de cozinha, a sua segurança, a sua... pessoal. Então, praticamente tudo. Não tem mais como ir embora. Que bacana. E está se instalado aí, está trabalhando numa condição legal na Câmara Municipal, que tem uma boa estrutura, né? Sim, a Câmara é extremamente estruturada, de estrutura física. Aliás, e institucional também. Eu falei a você no começo da nossa conversa que eu tinha fundado a Guarda Municipal, a FIEC e outras coisas, né? Isso. Quem fez o projeto da Câmara Municipal fui eu. Ah, do prédio principal? Do prédio. Ah, que legal. Eu que fiz aquele projeto. No meu escritório, quando eu não era engenheiro, não era
Prefeito não era nada. Então, a minha sala é no prédio que o senhor desenhou lá. Então, Porque eu desenhei. é que o anexo está a parte mais política, Você vê lá que administrativa. tem umas colunas, A gente jogou para frente. elas são quadradas, ela é quadrada de um jeito, depois em cima ela chega quadrada do outro jeito. Né? Foi eu que inventei aquilo lá. Ah, a sua marca registrada. É a minha marca registrada. Mas você instalado em Indaiatuba e com a sua função na Câmara Municipal, morando na cidade, trabalhando, e quis também participar um pouco mais da nossa autarquia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. E você, no primeiro momento, participou de que comissão? Eu fui convidado, assim que eu cheguei em Indaiatuba, como eu assumi o cargo de procurador da Câmara, eu fui convidado a participar da Comissão de Advocacia Pública da nossa subseção de Indaiatuba. É uma comissão pequena, porque nós não temos tantos procuradores na cidade, e à época eu já tinha ingressado na Comissão de Advocacia Pública da seccional, da estadual, no estado de São Paulo, que é um órgão maior. Da seccional do estado. Isso. E por que você quis participar disso? Em função de você ser um procurador, é isso? Você se interessou muito por A isso? Comissão de Advocacia Pública, de qualquer seccional ou subseção, ela é formada por procuradores de carreira, ela sempre tem um viés de defesa de prerrogativas da carreira da advocacia pública. Então, eu acho importante todo procurador se engajar nisso, mas mais importante para mim eu acho que todo advogado, dentro da sua capacidade e disponibilidade, deveria contribuir um pouco para a OAB. Porque a OAB, ela devolve muito para a sociedade, entendeu? Tendo isso como propósito, eu fui a nossa presidente da subseção de Indaiatuba, a doutora Viviane. Doutora Viviane Matavelli. Isso. Apresentei a ela um projeto para nós instituirmos uma comissão de direito eleitoral, que eu percebi que não tinha até então na cidade. Ela, muito solícita, abraçou a causa, a gente discutiu o projeto, ela me transmitiu a ideia maior, né, que era, olha, a gente vai fazer, mas não pode, em hipótese alguma, virar um órgão partidário. Nem pensar em ser um órgão partidário. Essa nunca foi a ideia. Certo. Então, nós criamos a comissão, nós estamos no nosso primeiro ano de comissão, estamos nos preparando, como ano que vem é ano eleitoral. Já tem estreia da comissão. Vai trabalhar bastante, estamos com uns projetos bem interessantes aí para o ano que vem. Mas antes da gente perguntar um pouquinho sobre a Comissão de Direito Eleitoral, você é hoje o presidente dessa comissão em Indaiatuba. Eu sou o presidente da comissão em Indaiatuba. E na Comissão de Advocacia Pública você é membro da seccional e também da municipal. Isso. Por tabela, eu acabo entrando na municipal. Mas a minha atuação na Comissão da Advocacia Pública ela é maior na seccional. Perfeito. Antes da gente avançar em cima da comissão, como é que você vê o direito eleitoral brasileiro? O direito eleitoral brasileiro é outra cheio coisa que não deveria estar tanto na Constituição. Via de regra, a prática nos mostra isso, né? De 2 em 2 anos nós temos as chamadas reformas eleitorais. Reformas eleitorais um ano antes para dar tempo. Por incrível que pareça, então de 2 em 2 anos, um ano antes de cada eleição, nós temos reformas eleitorais. Por exemplo, pode 3 vezes o número de cadeiras de candidatos por partido. Depois pode 1,5 vezes. Isso. Agora parece que o número de cadeiras mais 1. Isso, 100% então, por exemplo, cada número, partido em Indaiatuba só pode ter 13 candidatos a vereador. Exatamente. O número de pessoas do segundo sexo não existe mais. Não, agora tem uma série de mudanças. Uma série de regras que mudaram. Até recentemente, né, acabou não sendo aprovado a tempo a reforma que eles pretendiam para a eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem, porque teria que ser aprovado um ano antes. Isso, presidente. Essa questão do ano antes é uma boa, Arthur? É uma boa para proteger o pleito. Então, certo. A ideia é justamente... Dá tempo dos partidos se adaptarem. Enfim, né? Não vamos mudar a regra do jogo no meio do jogo, né?
Então, acho que o princípio da anterioridade eleitoral ele é fundamental. Arthur, deixa eu perguntar a você, percebi que você é um estudioso também disso, do direito eleitoral. Como é que você vê o fundo partidário, que hoje o financiamento das campanhas é através de um fundo público? Qual a análise que você faz disso? Olha, como tudo, não só no direito, mas na vida, o fundo partidário, fundo público, ele tem seus prós e contras. Eu acredito que um modelo de financiamento 100% privado, ele acaba, na prática, por afastar do pleito eleitoral o cidadão que não tem tanta condição financeira. Isso é um fato. É um fato, claro. Agora, o modelo de patrocínio 100% público, ele também não me agrada muito, porque ele acaba desvirtuando a ideologia partidária dentro dos partidos. Então, tem muito candidato que não se identifica com a ideologia do partido, mas escolhe se filiar àquele partido porque o partido Por conveniência, o partido tem um fundo maior, tem um fundo maior. Uma parcela maior do fundo partidário. Elegeu mais deputados federais, tem um fundo maior. Então, tudo tem seus prós e contras. Claro, essa adoção, essa reviravolta de proibição de financiamento privado, ela, no Brasil, né, ela foi justificada pelo... Especialmente de empresas, no primeiro momento. Pelo cenário que a gente tinha de também várias empresas doando para candidatos de ideologias diferentes, não fazia tanto sentido. É justificável, mas eu acredito que a legislação ainda vai avançar sobre essa matéria e vão ter vários ajustes sobre isso ainda. Essa questão da legislação eleitoral, do financiamento das empresas, o financiamento de pessoas físicas mesmo, nos remete a imaginar a questão do lobby. Sim. Você acha que o lobby deveria ser regulamentado? Eu acho que o lobby, por si só, ele não é maléfico para a sociedade. Nós temos exemplos... É uma coisa natural. É uma coisa natural do corporativismo. Sim. Então, portanto, da sociedade. Do mundo capitalista. Então, eu não sou a favor de proibirmos o lobby, eu sou a favor de regulamentarmos o lobby. Tal qual foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem diversos indivíduos que... Tem essa profissão, inclusive. A profissão é profissão lobista. De lobby. Porque você não imagina uma comissão na Câmara dos Deputados, uma comissão mista de radiodifusão, sem o lobby das grandes empresas de radiodifusão lá presentes. Elas estão lá. Quer dizer, os advogados, o pessoal da Rede Globo está lá, o pessoal do SBT está lá. Isso faz parte da vida. A vida é essa, né? A proibição do lobby, ela transfere a imagem que lobby seria um sinônimo de corrupção. Seria um sinônimo de malandragem. Malandragem, então vou dar um dinheiro aqui, a gente vai aprovar um projeto do meu interesse. Um projeto ali para beneficiar fulano lá e tal. E essa não é a ideia central. O lobby bem regulamentado, ele inclusive ajuda na produção legislativa. Produzir uma coisa melhor. Isso. Perfeito. E em cima disso, em nível municipal agora, a gente está falando da Comissão de Direito Eleitoral. A nossa televisão, inclusive, transmitiu já há 26, 27 anos atrás o primeiro horário eleitoral gratuito. E vamos fazê-lo no próximo ano também. Isso. No que essa comissão que está hoje sob a sua presidência vai olhar o pleito? De que ângulo? Então, o primeiro ângulo que a gente gostaria de abordar é com a sociedade. Então, difundir na sociedade a importância do voto. Porque tem muita gente ainda que se abstém de votar. Sim. Por insatisfação com o cenário político, fala, ninguém me representa, não me sinto... É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não são vou sempre os mesmos. Não vou nem votar. Então, nós vamos ter medidas educativas para promover a importância do voto para a democracia. A par disso, nós também vamos fazer
Nós temos uns projetos de educação eleitoral, tanto para o eleitor como para o candidato. Então, nós vamos lançar cartilhas educacionais, por exemplo, das vedações que os candidatos não podem incorrer durante o período eleitoral, como fazer uma boa pré-campanha. Nós também... Sem jogar fora das 4 linhas, quer dizer, fazer campanha antecipada. Isso. E, ao mesmo tempo, nós vamos lançar cartilhas para educar o eleitor no sentido de o eleitor, ele é o maior fiscal da eleição. Então, ao aprender tudo que os candidatos não podem fazer, os eleitores vão estar aptos para fiscalizar. Fiscalizar, inclusive, quem está fazendo qualquer coisa fora do Exatamente. regulamento. Então, nós vamos direcionar denúncias ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral. Nós vamos fazer uma cartilha ensinando a utilizar o aplicativo do TSE Pardal. Não sei se você conhece, é um aplicativo que eles disponibilizam para denúncias em pleitos eleitorais, muito eficiente. Estamos com várias ideias aí para o ano que vem. Você está animado, hein, pelo jeito, hein? Tem que dar muito trabalho. E a urna eletrônica, hein? A urna eletrônica não tem... É uma coisa consagrada, né? Não tem o que discutir. É um patrimônio brasileiro, tem que ser motivo de orgulho. Bem feito, né? Bem feito. Case de sucesso mundial. Case de sucesso mundial. Não tem dúvida, né? Não. Quer dizer, uma hora e tanto depois do pleito, já se sabe o que aconteceu. Engraçado, semana passada nós tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. Lá na Argentina eles ainda votam na cédula, né? Não, na cédula. Aí você vê o transtorno que gera, é uma coisa absurda. É uma coisa do outro mundo, uma coisa de tempos de antanho. Nisso nós podemos dizer que o Brasil está bem avançado. Está bem avançado nesse sistema, né? Eu me lembro bem que há muitos anos atrás, nós dos partidos questionamos esse pessoal. Então a gente vinha questionando e tivemos uma demonstração cabal de que aquela maquininha ali, ela não é conectada com nada. Ela tem a sua rede própria, digamos assim. Tem a sua rede própria e depois ela é levada para transmitir o dado só e pronto. Isso. Doutor Arthur, o tempo passou, a conversa muito legal, eu agradeço muito a sua presença e deixo essa câmera do meio da TV Sol para você se dirigir a Indaiatuba e falar algo que a sua mente sinaliza. Que o coração mandar, né? Sinalizar o que o coração mandar. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da entrevista, né? Para mim foi uma honra. Mandar um beijo para minha esposa, né? Sempre companheira, que está aqui com a gente. E eu gostaria também de agradecer à cidade de Indaiatuba por me acolher. Sou de fora, né? Como a gente falou. Gostaria, por último, de fazer um convite a todo advogado inscrito na subseção aqui de Indaiatuba que quiser participar da nossa Comissão de Direito Eleitoral, por favor, pode entrar em contato, seja pela OAB, seja pelas redes sociais, Arthur Saraiva lá, digita, a gente vai conversar. A gente está procurando mais membros para ajudar na nossa missão. Apenas para a Júlia legendar a sua entrevista. O seu endereço nas redes sociais? Arthur com TH, underline Saraiva. Arthur com TH, underline Saraiva. Isso. Perfeito. Perfeito. Esse foi o operador do direito Arthur Saraiva, formado numa universidade federal e por contingências da vida acabou se aportando aqui em Indaiatuba. E hoje é titular de uma das vagas de procurador do Legislativo de Indaiatuba. E que está animado com a sua cidade e, em cima da sua juventude, presta a sua inteligência, a sua sabedoria também para a Ordem dos Advogados do Brasil. Como membro da seccional da Comissão de Advocacia Pública da OAB e agora como presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que, aliás, ele sinalizou e propôs à presidenta Viviane Matavelli, da Ordem dos Advogados do Brasil de Indaiatuba, e está muito animado com o que essa comissão pode fazer com que o pleito do próximo ano seja ainda mais transparente, seja
ele se encaminhe mais na direção dos interesses maiores da população, com estímulo para as pessoas ficarem com bom conhecimento do regramento eleitoral, com estímulo para as pessoas participarem mais das eleições, comparecerem mais às sessões eleitorais, para não reclamar depois. Quer dizer, quem não participa não pode reclamar depois, ou não deveria reclamar. Isso sinaliza bem o nosso doutor Arthur Saraiva, a quem eu agradeço por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin.